Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal e no vídeo de hoje uma avaliação da Chevrolet Tracker ano 2015. Será que esse carro ainda vale a pena ser comprado? Pode ser uma opção ou não? Fica com a gente e assiste até o final. Olha aí o carro aí, amor. É isso aí, pessoal. A gente está aqui a bordo da Chevrolet Tracker no ano de 2015. É a segunda geração desse carro no Brasil. Ela começou lá atrás com uma picape que veio oriunda de um convênio que a Chevrolet tinha com a Suzuki japonesa. Essa versão nos Estados Unidos era chamada Tracker. Vamos começar mostrando aqui a parte da porta. Ela ainda tem o pininho aqui, acabamento em plástico, aqui um plástico emborrachado. Uma vantagem, esse carro tem o comando de vidros elétricos com um toque nas 4 portas. E qual é a vantagem desse comando? Ele é levantadinho assim, então ele facilita a vida do motorista. Retrovisor elétrico, comandos de acender o farol, iluminação do painel e posição do farol. A saída de ar circular, ela lembra do Sonic, não sei se o pessoal lembra desse carro. Então é uma saída um pouquinho futurista. O cluster do painel é digital, no centro com conta-giros analógico. O volante é o comum da época da Chevrolet, que até hoje ainda tem alguns volantes parecidos. Um volante basicamente do Cruze, com comandos de cruzeiro e controle do rádio. A central multimídia é a MyLink modelo 1. Essa versão é LTZ. Esse carro tem controles por tecla analógica, com tipo um touch. Até uma resolução boa, o som é bem bonzinho. O ar-condicionado ainda botões analógicos também, não tem digital, mesmo sendo a versão LTZ. Uma pane aqui desse carro, uma pane não, é uma dificuldade. Ele não tem iluminação aqui, pelo menos não está acendendo nesse veículo, não sei se é algum defeito, tá? A versão americana que a gente já andou, ela acende aqui, tá? Eu tô achando que ele está com algum defeito aqui na parte elétrica do carro, tá? Esse carro é emprestado, como a gente falou. E esse carro tem uma característica, ó, ele tem o teto solar nessa versão LTZ, então ele é bem completo. Ele tem o teto que abre, ó, e fecha por botão, tá? Então ele tem um teto solar. O porta-luva é do tipo que cai direto, vocês viram, tá? Ele tem aqui em cima um outro porta-luva. Achei a entrada USB desse carro. Então essa central multimídia aqui é a MyLink 1. A entrada USB desse carro fica num porta-luva superior que está aqui em cima, tá? Então ele tem um porta-luva aqui superior. Ele tem alto-falante na coluna A e nas portas. Esse carro tem ajuste de altura de cinto de segurança. Tem airbag aqui na coluna. Então ele tem 4 airbags. O banco nesse carro é de couro, tá? Esse carro é um carro 2015 com 170 mil quilômetros. Ele tá bem conservado, tá ok? Mas ele tem algumas coisinhas que a gente vai falar na parte do teste dinâmico. Características desse carro que são bastante plausíveis de se falar. O espaço interno é muito bom. O espaço para o motorista aqui, para o passageiro. Ele tem uma espécie de cockpit, então você sente que tem uma posição separada para o passageiro e uma posição separada para o motorista. Tá? A gente vai mostrar o porta-mala para vocês verem que é o ponto fraco desse carro. Qual é o ponto fraco desse carro? Ele tem o que? O porta-malas pequeno, é um porta-malas de aproximadamente 350 litros, 340 litros. É um porta-malas bem pequeno, tá? Para um carro que é SUV, quer ser familiar. Contudo, o espaço interno dele é bom, principalmente de largura e de altura. Então ele é um carro bem alto e com uma largura muito boa. Então você tem uma sensação de conforto grande, tá? Então, pessoal, esse aqui é o porta-malas do carro. Como a gente falou, é um porta-malas relativamente pequeno, tá? Ele tem menos de 350 litros, tá? A gente vai botar aí a ficha técnica dele na descrição. Então esse carro ainda tem os faróis e as lanternas halógenas, tá? Não tem nada de LED ainda. Tá, esse aqui é o puxador de porta. Esse carro tem roda de liga leve nessa versão LTZ. Então, a gente está aqui a bordo do Chevrolet Tracker. É um carro que foi emprestado pelo Ricardo para poder fazer uma filmagem para vocês da parte dinâmica. Então esse carro, ele nessa versão aqui mais antiga, ele é o ano 2015, como a gente falou já anteriormente,
esse carro tem a sua versão chamada Trax nos Estados Unidos. É um carro com motor 1.8 de 140 cavalos. É o mesmo motor que equipava o Cruze de geração anterior a turbo. Tá? É um motor relativamente suave. Esse carro ele é de Brasília, desde que ele foi comprado zero. Então é um carro que ele roda muito. A gente já fez um vídeo aí explicando que o pessoal que mora em Brasília roda uma quilometragem acima da média nacional. Por quê? Porque as distâncias são longas. Mas em compensação o trânsito é menos travado, é uma condição menos severa de uso. Então esse carro já tem mais de 170 mil quilômetros e ainda está com aceleração boa. O motor ainda é suave, ele tem um pouco de barulhos, mas de acabamento e principalmente de suspensão. Então a gente vai mostrar aqui o circuito que a gente está. O que acontece em Brasília? Brasília é esse caminho assim, ó, que você vê geralmente de distâncias longas, e a parte que tem trânsito são dentro das quadras, que a gente chama. O desempenho desse carro, ele tem um 0 a 100 estimado em 11 segundos em gasolina e 10,8 em álcool. A gente já viu testes na internet com esse desempenho, tá? Então, pessoal, a gente vai fazer aqui um retorno e vai mostrar aqui um ponto que esse carro, por exemplo, leva vantagem do Jeep Renegade. O Jeep Renegade que a gente testa, a gente mostra aqui, quando você acelera ele reduz muito a marcha e não tem uma retomada boa. Agora a gente vai fazer a retomada com esse carro, ó, ele tem que atingir 80. Por exemplo, a gente saiu de um retorno e a gente atingiu já 80 com muita tranquilidade. Quando você solta o pé do acelerador, ele já cai para a sexta marcha e mantém um giro bem baixo. Então ele está 80 com um giro menos de 2000 RPM. Então esse carro tem uma calibragem de motor e caixa de câmbio muito boa, tá? Então a GM acertou nesse ponto aí, mesmo sendo uma geração de caixa de marcha anterior à atual, que está equipando a Spin renovada, o Onix novo. Então uma caixa de marcha que, apesar de ser o mesmo modelo, ainda é o software anterior da GM. Então um carro que tem um acelerador que responde bem, não tem aquele delay, tá? Ele tem um espaço interno muito bom, ele tem o painel com os comandos à mão, tá? O ar-condicionado gela bem. Essa versão tem teto solar. O que é uma vantagem também que eu achei nesse projeto? Ele não tem aqueles barulhos aerodinâmicos. Então, exemplo, se você dirigir uma Duster que tem barulho aerodinâmico, a gente já testou a Duster, a gente tem vários SUV testados. A HR-V tem menos barulho aerodinâmico, mas tem mais barulho aerodinâmico que esse carro. O Renegade também tem. Esse carro que ele tem de barulho, que é comum nos carros da GM. Se você for comprar um carro da GM, ele tem muito barulho de rolagem. Esse carro tem pouco isolamento acústico nas caixas de rodas. Isso é uma característica de carro da GM. O que são os pontos que você tem que tomar cuidado para comprar um carro desse usado 2015? Já um carro com 7 anos de uso lá e mais 170 mil quilômetros. Partes que a gente viu, pesquisou, que dão problema e que esse carro aqui tem. Suspensão, então a parte de amortecedores, bucha, beleta, trizeta, então tem que tomar cuidado, verificar bem com o mecânico, buscar o que? Dar uma boa testada no carro antes de comprar e levar um mecânico de confiança. Qualquer carro usado que você for comprar de alta quilometragem tem que ver isso. Ele também tem alguns barulhinhos da parte de coxinha de motor, provavelmente esteja ressecado. É um trabalho que tem que ser feito. As manutenções desse carro, elas são as normais num carro de 170 mil quilômetros. É o que? Troca de óleo. Então tem que se... O que a gente sugere? Que se compre um óleo para alta quilometragem, tá? Já deixe, se abandone o óleo de manual e compre um óleo 25W60, que é um óleo muito bom para mais de 100 mil quilômetros. Troca de correia e parte de óleo de câmbio, tá? Tem que fazer a manutenção do câmbio automático. Esse câmbio automático está funcionando perfeito mesmo com a quilometragem alta. A frenagem dele, esse carro tem um freio que não é muito mais tão eficiente igual os carros mais modernos, mas freia bem, tá? Então é um freio mais baixo, então precisa de uma distância um pouquinho maior de frenagem. É um carro que você sente que ele tem um peso relativamente grande, mas é um carro que tem bastante espaço. A direção dele é hidráulica, ela não é elétrica. Ela é um pouquinho firme, bem pesada em manobra em relação à elétrica. Tem o peso de uma direção hidráulica, mas ela é bem direta,
tá? Então você aponta o carro, ela vai. É um carro que mantém a reta, tranquilo. Então, esse carro 2015 na tabela FIP sai por 70 mil reais. Em outros estados você vai achar com uma quilometragem menor do que em Brasília, com certeza. Mas é um carro que já vai estar numa faixa de 100 mil quilômetros pela idade dele. Esse carro, ele é uma boa opção para quem precisa de espaço, principalmente interno, quer ter um carro confortável, que desenvolve relativamente bem. Então, para aquele carro que você quer usar para viajar final de semana, ou para dia de semana, você vai ter que dar mais uma manutenção, porque é uma manutenção mais cara. Comparando esse valor, 70 mil reais, o que você acha zero hoje? É um Renault Kwid. O carro mais barato zero, perto de 70 mil reais. O carro mais barato zero, perto de 70 mil reais, é um Renault Kwid por 65, 69 mil reais até. Entre um carro desse, usado, e um Renault Kwid novo, você vai ver o que é melhor custo-benefício. Então esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa o like. Hoje o YouTube valoriza bastante o like que você deixa aí pra gente, no sentido de que divulgar bastante o vídeo. Tem bastante carros na playlist já avaliados, tem bastante SUV. Se inscreva, visite a playlist e volte sempre. Até a próxima.